Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro do Maratona Psi. Hoje nós vamos receber a doutora Marcela, que já está entrando por aqui. Olha, até minha mãe está por aqui. Deixa eu colocar a Marcela aqui para a gente conversar sobre xixi e cocô na infância, entendendo. Chegaram algumas perguntas também sobre enurese e coprese. Oi, Má, muito boa E noite. conseguimos! Conseguimos. Gente, nós nos conhecemos, acho que a gente já conhecia de Instagram, né? Então tá um pouco escuro aqui agora que eu percebi. Eu ainda tô no consultório, eu tô sem aquela luz, mas acho que dá para perceber, né? Pronto. E aí nós fomos convidadas para participar de um café da manhã em comemoração ao Dia das Mães, para conversar em conjunto. Um desafio, né, Marcela? Porque a gente nem planejou nada, as perguntas chegavam, as duas tinham que responder as perguntas, mas fluiu tão gostoso, de uma forma tão respeitosa, que eu falei, né? Aí a doutora Marcela teve essa ideia de fazer uma live para a gente poder sair também só da empresa que tinha, né, contratado a gente, mas para trazer aqui para o nosso público, para quem segue a gente, para quem tem interesse pelo esse assunto. Eu até já recebi algumas outras mensagens aqui também, né? Para a gente conversar um pouquinho hoje, então, sobre esse assunto tão importante. Eu gostaria que você começasse se apresentando. Oi, obrigada, Yara. Achei que foi muito legal a nossa ideia da gente poder falar sobre isso. Eu consegui chegar em casa. Hoje eu e a Yara estávamos debatendo se a gente ia conseguir chegar em casa ou não. Yara provavelmente não Ou não? conseguiu. Eu sou a Marcela Noronha, eu sou médica, pediatra, sou educadora parental e sou nefrologista pediatra também, né? E por conta disso a gente teve essa ideia de falar um pouco sobre enurese, encomprese, que são coisas que caminham muito juntos com o trabalho do nefrologista, né? Associado a um trabalho psicológico. Então, hoje a gente veio trazer aqui várias coisas para dar dicas para quem tem problemas com crianças que fazem xixi na cama, ou eventualmente crianças que perdem as fezes ali na calça e não, nem percebe que fizeram isso, nem percebem que isso é um problema, para a gente estar dando aí algumas boas soluções. Isso mesmo. Inclusive, agora, depois que a gente se conheceu, a gente está até dividindo pacientes, porque existe muito essa necessidade, né, de olhar para o biológico, olhar para o físico, né? Uma das perguntas, acho que a gente já pode até entrar, porque é Ótimo. exatamente isso, né? E como o Maratona Psi são lives diárias, eu falei, eu tive uma ideia maluca, eu tô entrando todos os dias uma agenda maluca, mas está sendo tão prazeroso. Então, às vezes é bom entrar, fala um pouquinho mais rápido para não cansar todo mundo que está também, né, cheio de live por aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue trazer, né, com objetividade e ampliar esses assuntos tão importantes, né? Então, tá falando assim, a enurese pode ser genético? Minha filha de 7 anos ainda faz xixi na cama e eu fiz até 12 anos. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, doutora. Eu já li, né, que é genético, sim, existe uma probabilidade muito alta, mas o que aparece para mim em consultório é 100%. Todo mundo acima de 5, 6 anos que tem essa característica da enurese noturna, que não é fazer uma vez um xixi na semana, né? É uma sequência, existe um mínimo ali que o DCRM5 fala, né, de 3 a 4 vezes por semana, o escape do xixi, então não é algo que é pontual ou não, tem a quantidade, né? Todas as crianças que, né, tinham uma idade mais avançada que ainda faziam xixi, os pais também foram até 7, 8, ou um tio, um caso tinha um tio, mas a grande maioria pai e mãe. Para mim foi quase 100%, né, das mães que as crianças, um dos filhos que apresentavam, tinham os pais. Como que é a sua visão com essa questão da genética? Então primeiro a gente precisa entender um pouco o conceito de enurese, né? Então a enurese é aquela criança que faz xixi na cama, né, a partir dos 5 anos de idade.
a gente tem uma prevalência de 15% da população que aos 5 anos ainda faz xixi na cama à noite, né? A gente não necessariamente hoje lida com esse número, precisa pelo menos 3 vezes por semana. Não, eventualmente tem Hum, aquela criança que já faz menos, umas 2 vezes por semana, que a gente pode considerar ele como enurético, passando dessa faixa etária, né? E aí, tá. conforme a criança vai ganhando idade, a enurese ela vai caindo. Então, já uma criança de 6 anos vão ser 10% das crianças. Uma criança de 8 anos, 7% das crianças. E aí, lá, depois de 15 anos, vai sobrar só 1% de pessoas, né? Porque já não são mais crianças, ou adolescentes, ou Uhum. adultos jovens enuréticos. Veja, antes acreditava que a enurese não precisava de tratamento, porque ela vai melhorar sozinha. Hoje a gente sabe que se a gente trata, a gente melhora, e a gente melhora principalmente as enureses que vêm com distúrbios miccionais associados, né? Então é importante a gente lidar com isso. Perdão, Yara, eu comecei falando a definição e eu esqueci exatamente a pergunta. Você É, perguntou a enurese eu com que acho que era idade? isso mesmo, a questão da genética, porque essa Ah, mãe, ela foi até 12 anos, né? E a filha dela, com 7 anos, ainda faz um xixi na cama. Então, tem essa questão da filha e da idade, né? Então, a genética, ela é prevalente sim. Se um dos pais fez xixi na cama até mais tarde, a chance de um dos filhos fazer xixi na cama até mais tarde é de 50%. Se os dois pais Uhum. fizeram xixi na cama até mais tarde, a chance da criança fazer xixi na cama até mais tarde gira em torno de 80%, 75% a 80%. Então, é uma coisa muito grande. Ainda não sabem Sim. exatamente qual é o gene. Acreditam que esteja no cromossomo 13 esse gene, né? Então, já estão Uhum. aí pesquisando e já estão chegando mais a fundo. Mas a gente sabe que tem um cunho genético importantíssimo. Muito, porque aqui todos tinham. Então, assim, tem esse 50%, mas quem apareceu para o consultório sempre tinha o pai, a mãe ou até um tio, né, que aparecia essa questão. Tem uma outra pergunta, doutora, que chegou, que é: o meu filho de 1 ano vê o irmão de 4 anos fazendo xixi. E ele não quer mais usar a fralda. E agora diminuiu o xixi também. E o ano ainda é muito novinho para tirar a fralda, né? 1 ano é bem novo para tirar a fralda, né? A gente não aconselha tirar a fralda com 1 ano, mas é muito interessante que essa criança tenha uma vontade. A gente não deve Uhum, tolir essa criança, né? Porque ela tem um uhum. ano. Então, adequadamente para tirar a fralda a partir dos 2 anos. Isso não significa que alguma criança que tenha um desenvolvimento motor, e a gente está falando de neurônio, isso, de mielinização, não possa ter um desenvolvimento um pouco mais precoce. Mas a gente sempre precisa estar individualizando e vendo aquela criança, né? Então, se é uma criança de 1 ano que está se expressando, que consegue estar abaixando a sua própria calça, que consegue eventualmente estar tirando a sua fralda, né? Porque Uhum. se é uma criança que de repente é precoce, ele consegue, né? Manipular ali, baixar a calça, tudo. Você pode estimular. Nossa, eu tô vendo que você quer fazer xixi. Ah, tá bom. Então vamos fazer xixi aqui. Coloca uma cueca em cima da fralda, se ele gosta disso. A gente não precisa falar, não, você é muito novo, você não vai querer fazer xixi, porque aí quando a gente chegar na época do desfraude, ele já vai estar ali mais reticente com esse desfraude. Então começa a estimular desde cedo, né? Pela Uhum. Sociedade Americana de Pediatria, o desfraude ele começa a ser falado com o pai, né? Já conversar com o pai sobre desfraude realmente a partir de 1 ano de idade, né? Isso não significa que a gente vai desfraldar a criança com 1 ano de idade. O processo vai começar do desfraude em si, de tirar a fralda da criança mais tarde. Mas a gente já pode ir tendo várias ideias ali para ajudar nesse desfraude futuro. Então, invista em estimular essa criança. Então, parece que você quer usar cueca. Então, escolhe aqui qual é a sua cueca. Ai, nossa, vamos ver se você consegue fazer xixi no banho. E Sim. começa a estimular essa criança e a ter um linguajar adequado. Começa a falar, no banheiro a gente faz xixi e cocô. E deixar
essa criança bem à vontade para a gente não causar um problema na época do desfraude. E mesmo porque acho que existem essas particularidades para tudo, né? A gente fala que a alfabetização ali em torno de 6 anos. E às vezes a gente vê crianças precoces que têm esse interesse pela letrinha, né? Que traz essas questões de gosto mesmo, né? Por querer. E um irmão sempre é um estímulo na família, né? Dúvida. Sempre tem esse estímulo. Tem uma outra pergunta aqui, doutora, porque eu coloquei hoje à tarde, chegaram várias perguntas. Meu filho ainda usa fralda para dormir e tem 3 anos e 8 meses. Eu estou com dificuldade para o desfraude noturno. Preciso de ajuda. Aqui eu acho que a gente tem várias técnicas, né? Pelo que eu entendi, tem quase 4 anos, então já tem um entendimento maior. A gente poderia já ir trabalhando essa questão do desfraude, né? Exato. E aí a gente pode usar várias artimanhas. Não é uma criança que a gente considera enurética, porque ela é menor que 5 anos. Alguns autores até menor que 6 anos a gente não considera. E dificilmente a gente vai ter uma conduta mais intervencionista numa criança menor de 6 anos. Mas o que a gente precisa entender? Primeiro, essa criança mama mamadeira antes de dormir. É muito comum as crianças tomarem muito líquido à noite. Então, não ingere a quantidade de água adequada durante o dia e à noite morrem de sede e bebem muito líquido. Então, o aconselhamento é que 2 horas antes de deitar, você já não ingira líquido nenhum, incluindo leite. E veja, uma criança maior que 2 anos não tem necessidade de tomar leite mais, ponto. Ela pode ter a necessidade de cálcio dela suprida de outra forma, né? Uhum. E muito menos antes de dormir. Então, 2 horas antes de dormir, sem leite. Antes de colocar a fralda de dormir, levar essa criança para urinar. E só imediatamente antes de dormir, colocar a fralda. A segunda coisa é, acordou de manhã, antes da mamadeira, antes do café da manhã, antes de escovar o dente, antes de qualquer outra coisa, o que a gente faz? A gente tira a fralda dessa criança e leva essa criança para urinar. Muito importante dizer que os meninos devem sempre aprender a urinar sentados no começo, né? Então eles vão aprender, papais fiquem tranquilos, eles vão aprender a urinar de pé depois. Mas para o início é aconselhado urinar sentadinhos e numa posição adequada. Então tem que ter os pés apoiados no chão. Então, se for vaso sanitário, tem que ter o redutor de assento com os pés apoiados. Eventualmente, a criança quer segurar no vaso e não quer o redutor, porque o irmão já não precisa, mas é fundamental para que não se force o assoalho pélvico e essa criança consiga uma eliminação da urina bem adequada, né? Então, assim, a dica principal para quem está começando esse desfraude noturno é começar a tirar essa água da noite e estimular a ingestão de água durante o dia, deixando garrafinha de água espalhada pela casa. Beber você água, você dá o exemplo de beber Ser água, né? exemplo, Na água que exatamente. você bebe. É. Acho que o ser exemplo é fundamental. Então, uma pergunta aqui, deixa eu até voltar, da Kelly, que fala assim: meu filho de 8 anos às vezes escapa o xixi na cama ainda. A gente precisa entender o que é esse escape, né? Porque se é uma vez, de vez em quando, né, sonhou que estava fazendo xixi. Eu já sonhei que estava fazendo xixi atrás da, né? A gente assiste dos 3 porquinhos. Eu lembro que meu pai fazia uma brincadeira do lobo. Tá pronto, seu lobo, na árvore. A gente sonha que vai pro banheiro, escapa às vezes, né? E o que você acha sobre essa questão, doutora, para a gente tranquilizar aqui a Kelly? Então, veja, 8 anos ele não teria mais escape. Se é uma coisa frequente, você pode ver. É uma coisa que está incomodando ele? Isso é muito importante. Porque quando que o enurético começa a melhorar? Quando ele começa a ter essa percepção, quando aquilo faz sentido para ele. Porque muitas vezes a criança, você pergunta, mas isso é um problema para você? Você vê os pais desesperados, descabelados, mas a criança fala, não, isso não é um problema para mim. Então, a primeira coisa que ajuda muito é começar a dar mais responsabilidade para essa criança, né? A deixar ela ajudar mais. Então, deixar essa criança molhou a cama, deixar ela trocar o lençol. Ai, mas é de madrugada. Não faz mal, ela troca o seu lençol, né? Tira aquele molhado, leva num lugar seguro ou deixa ali no canto, mas no dia seguinte ela tem essa responsabilidade de levar
esse lençol, colocar dentro da máquina de lavar, uma criança de 8 anos, como é esse o caso, já é perfeitamente capaz de estar se responsabilizando aí por essas questões, né? Então, vai lá, ajuda, troca, deixa um colchão já impermeável para não estragar o colchão, né? Põe na máquina e não fazer isso como um castigo. Ah, você fez xixi na cama, agora você vai trocar isso de madrugada, moleque. Não, não é um castigo. A intenção é ajudar, é Já é inspirar, não ruim, né? manipular e Nenhuma coagir. criança é feliz em fazer o xixi na cama. Já é o castigo, já é o próprio xixi, não é mesmo? Porque é Exato. desconfortável, né? Então os pais E precisam entender. e é importante também, Ara, a gente também não recompensar o xixi, né? Do mesmo Uhum. jeito que a gente não castigar, não recompensar. Ai, olha, se você ficar sem fazer xixi uma semana, eu vou te dar uma boneca. Ou todo dia que você não fizer xixi, eu vou te dar um adesivo. Gente, a recompensa aqui, ela não tem nenhuma lógica. Por quê? Porque a criança precisa aprender a não fazer xixi na cama. Não porque ela vai ganhar alguma coisa, porque esse é a gente crescendo, né? Então, a gente pode encorajar aquela criança. Nossa, olha que legal, hoje você não fez xixi na cama. Será que essas novas técnicas aqui de não beber água à noite estão dando mesmo certo? Acho que a gente está chegando lá. É muito mais inspirador do que parabéns, você ganha um adesivo aqui, ó. Não fez xixi na cama, né? Mostrar, né, por que que ele tá, as conquistas dele, né, o não estar bebendo água, ou fazer xixi antes, o levantar quando tem vontade, né? Então acho que realmente organizar essas ideias, né? Tem É. uma outra pergunta da Camila aqui, né? Que a Camila é psicóloga, tem uma paciente de 4 anos que está prendendo as fezes. Como ajudar a família a lidar com essa questão? Ah, muito boa essa pergunta. É muito comum durante o desfraude as crianças começarem, só faz cocô na fralda, ou É. começa a prender muito as fezes. Primeiro, muitas vezes a criança usa fralda e os pais acham que aquela consistência de fezes é pastosa e é adequada. E quando a gente diz, a gente percebe que não era adequada, que era uma criança que já tinha uma constipação, que já tinha o intestino um pouco preso, né? Então, tem umas fezes que eram mais endurecidas, que tinham mais dificuldade. Então, a primeira coisa é a gente adequar essa consistência das fezes, garantir que não tem nenhuma constipação aí. E de vez em quando, essa constipação não é uma coisa visível, né? É uma coisa meio, eu brinco que é um pouco invisível. Então, de vez em quando, a criança tem umas fezes um pouquinho mais grossas, ou tem uma evacuação que sai bastante cocô, mas é de forma incompleta, sobra um monte de cocô lá dentro que a gente não tá vendo. E isso pode dificultar. Então, assim, a criança que tá, se for uma criança que ainda tá em processo de desfraude e ela se sente confortável fazendo cocô na fralda, veja, não há problema nenhum em colocar a fralda na criança. No momento em que ela se sentir segura para sair da fralda, ela vai sair. E a gente vai estimulando ela a isso, né? Nossa, eu vi que você fez cocô. Da próxima vez, se você quiser usar o vaso, eu posso te ajudar, se você sentir coragem. Ou colocar para fazer na fralda mesmo, mas sentadinha no pinico, né? Que isso pode ajudar aquela criança a entender o local, como que funciona. Ela tá entendendo como funciona ali os esfíncteres dela, o corpo dela, né? Então, estimular. Então, beber bastante água. Uma dieta, tem que investigar a dieta dessa criança, se come no mínimo 3 porções de frutas diárias, hortaliças e verduras no almoço e no jantar. Se essa criança não ingere muita gordura, muito doce, que tudo isso vai prejudicar essa função intestinal, né? E aí sempre conversar. Continuar o seu trabalho, é Camila, né? Camila. Camila com ela e junto associar o trabalho do pediatra também de estar, né? Porque unir forças é a melhor solução, né? A melhor solução. Para esse caso, eu deixei aqui também algumas dicas, né? Que foi que você falou. Eu gosto muito de utilizar esse livro, Você é o que você come, até com os maiores, né? Por quê? Porque ele tem bastante, ele até para a mãe ler uma partezinha com o filho, explicando, porque o que você come vai produzir o seu cocô, né? Então, conscientizar o que é, tá vendo? A gordura, ele traz muitos ensinamentos bem lúdicos, é um livro bem bacana para conseguir mesmo aprender, entender essa parte,
né, do nosso funcionamento, onde que para o cocô. Então é um livro muito bacana da editora Moderna que chama Você é o que você come. Eu já tive pacientes aqui que seguravam as fezes porque não queriam parar de brincar, né? Então tava ali, era na escola, não queria ir no banheiro da escola, ficava se sentindo desconfortável. E também já tive crianças que seguravam porque tinham medo de doer, porque tinha uma alimentação, né? Fezes mais duras mesmo, que machucavam, e eles nem sentavam mais no vaso. Então, o que eu gosto muito de trabalhar? Com essa privadinha. Não sei se você conhece, doutora. Ela chama Peidim. Eu tenho um monte, eu comprei de caixa, porque eu dou pro paciente, né? Inclusive, eu acabei de abrir uma aqui, porque ele seca. E faz tempo que eu não usava a minha, eu peguei hoje aqui. Então, ele vem tipo um slime aqui dentro, mas ele não gruda esse slime. Então, não tem muito problema você dar para a mãe, porque tem alguns que, se você der e a criança pegar no sofá, a psicóloga deu, meu Deus do céu, é melhor. Né? Então, esse daqui é um que ele é durinho. E o que ele faz? Quando ele vem aqui, você mexe, ele solta o pum. Ele faz barulhinho de pum. Então, eu peço para a criança ir com a privadinha, né? Abrir a privadinha, sentar na privada. Ela não vai fazer cocô, mas ela vai sentar na privada para trollar o pai. Porque normalmente essas, né, o que eu atendo ali de 4, 5 anos é legal, vou enganar o meu pai disso, e a mãe. Então eles vão lá e aí eu falo assim: você vai apertar, ele vai ter que ver se o pum foi da privadinha ou se foi seu. Você vai treinar. Depois de 5 minutos, o papai vai chegar para você ver se o pum foi seu ou foi da privadinha. A gente deixa a criança 5 minutos lá, muitas vezes o cocô saiu, sem ele perceber. Então, essa é uma técnica que a gente fala de dessensibilização, né? Ele não quer nem ver o vaso, né? Jogar joguinho sentado no vaso. Quer jogar o joguinho? Então, enquanto a água tá ali, né? Eu vou ligar o chuveiro daqui 5 minutos para tomar banho. Senta no vaso e joga o joguinho. Vamos ver até que fase vai. A gente vai estimulando para perder esse medo de sentar, ir de forma natural e depois a gente vai ampliando, né? E também é conscientização. Então, por que a gente faz cocô? Esse livro é muito fofo. Primeiro, porque ele é cheio, né, de abas. Então, as crianças. E ele parece o cocô mesmo, tá vendo? Ele fica o cocô certinho. A criança vai lá e vai vendo como é o tipo de cocô, quem vai no piniquinho, como que é o cocô da fralda. Então, tem todas as etapas, né, que vai passando ali. O do gato, que também faz na rua e em terra. Então, ele vai passando, né? Todo mundo faz, o jogador, a princesa, o peixinho, aí tem o tipo do cocô do peixinho, a formiga, a gente desenha os tipos de cocô. O elefante faz o cocô do tamanho maior do que um adulto, né? Do que uma pessoa por dia. E tem um outro que não chega muito perto, porque ele balança e ele joga o cocô nas pessoas. Então, traz curiosidades que são reais dos bichinhos, né? E a gente vai o quê? A gente vai desmistificando até para onde vai esse cocô. Que ele vai ali para o fundo. Então, trazer livrinhos assim, você não está falando para a criança sentar, não segurar, mas você está dando informação de forma lúdica e que você precisa dela, porque ela vai abrir as abinhas. Então, aquela criança que não quer nem participar do livro, esse aqui eles participam, né? E aí no final tem um monte de curiosidades. Uma que eu não sabia é que quem faz cocô pintadinho é o guaxinim. Então tem coisas bem, bem bonitinhas, né? Então ele chama meu livrinho do porquê, e esse é o porquê fazemos cocô. Tem porquê comemos, porquê dormimos. É bem bonitinho esse também. Tem E é mais uma sempre pergunta aqui, importante, doutor. né? Levar a criança no banheiro de forma muito lúdica, que é aquele que você falou da a brincadeira, né? Do cocô. Eu sempre falo, a criança não quer ir fazer xixi, ela tá brincando. Não quer ir fazer cocô, ela tá brincando. Vamos lá, vamos ver quem chega primeiro no banheiro, deixar sempre um livrinho, um joguinho, alguma coisa, que com certeza isso facilita muito, muito, muito. É.
Tem um pai participando aqui da nossa live e ele mandou uma pergunta assim: boa noite. Meu filho tem quase 5 anos e ainda escapa xixi 2, 3 vezes durante o dia. À noite não vaza nunca. Percebo o que acontece, pois está vendo vídeos e não percebe. Como lidar? Acho que é bem isso que a gente falou do brincar, né? Isso chama disfunção miccional, né? A gente sempre precisa ver. A enurese noturna, veja, é uma perda do xixi durante a noite e só. Ela pode ser monossintomática, quando é só ela, e ela é primária, quando a criança nunca adquiriu a habilidade de parar de fazer xixi à noite. E ela pode ser secundária, quando a criança já ficou mais de 6 meses seca e ela retorna a fazer xixi à noite. Normalmente, a secundária, ela está muito linkada a algum trauma, alguma coisa que aconteceu ali no meio, né? E a enurese não monossintomática é quando a criança perde o xixi na cama à noite, mas ela pode ter algum sintoma, ou um padrão muito retentor durante o dia, perde xixi durante o dia. Veja, no caso da filha ou do filho dele, não tem enurese, é só uma disfunção miccional durante o dia. Primeiro, é importante que essa criança seja avaliada por um nefrologista pediátrico. Porque ele precisa fazer um ultrassom bem feito, não é ultrassom de rins e vias urinárias. Ele precisa ver o tamanho dessa bexiga, quanto cabe de xixi ali, quanto que qual é o espessamento dessa bexiga, quando esvazia, essa bexiga esvazia completamente ou não, né? Então, fazer uma investigação aí mais profunda, eventualmente alguns exames de urina, eventualmente de sangue. Então, tudo precisa ser investigado melhor. Agora, muitas vezes tem a questão da criança tá brincando e ela não quer fazer xixi. Então, uma boa dica para começar e que não vai fazer mal nenhum é levar essa criança para fazer xixi a cada 3, 4 horas, né? Então, acordou, faz xixi, no meio da manhã faz xixi, depois do almoço faz xixi, no meio da tarde faz xixi, na hora do jantar faz xixi, antes de dormir faz xixi. E isso é um hábito. O hábito a gente não cria do dia para noite. Então vai ter que ter persistência, vai ter que brincar. Quem chega primeiro no banheiro? E aí, você quer ir no banheiro pulando igual um canguru ou andando igual um caranguejo? Você consegue chegar no banheiro de costas, né? Então, levar a criança, se eu conseguir tirar a atenção de uma televisão, de um brinquedo muito mais interessante, de uma brincadeira, Né? para ir no banheiro, né? Mas é importante que essa criança seja avaliada e não ficar só com, ah, não, ele tem preguiça de ir no banheiro. Não, isso é uma disfunção miccional e isso precisa ser olhado com carinho. Uhum. E tem uma outra pergunta da Francine, que eu acho que também a gente acabou falando um pouquinho, né? Boa noite. Uma criança de 3 anos que não consegue fazer cocô no banheiro, tem intestino preso, usa remédio para ajudar a evacuar e quando tem vontade de fazer, faz na calça aos poucos até soltar tudo. Eu acho que foi bem aquilo, né? Mas precisa investigar, né, doutora? Investigar, né? Tem que ver como que foi esse desfraude, né? Como que está sendo, se tem uma constipação aí associada ou não, como que está sendo essa relação com o banheiro, né? De vez em quando tem pais que não conseguem nem falar a palavra cocô. E, né, tem aquele pai, aquela mãe que ficam horas no banheiro, que tem que fechar, que tem que ter silêncio, que ninguém pode entrar, que tem todo um ritual. Então, veja, a gente ensina muito dessas coisas que a gente não acha que a gente está ensinando, mas a gente está, porque eles são muito observadores, né? Então, todas essas questões, elas têm que ser levadas em conta. Então, tem que ser visto, pode ter sim uma questão psicológica nesse sentido de tá vendo ou passado por alguma situação, ou eventualmente ele nem tá mais constipado, mas ele já sofreu a constipação e ele tem medo que doa quando vai no banheiro, né? Ele tem medo de alguma coisa pior acontecer. Então tem que ser muito bem avaliado. Tanto a parte psicológica, que sempre pode vir acompanhada junto, quanto a parte física, né? Eventualmente, uma criança que não contém as fezes pode ter um problema ali no esfíncter ou no final do intestino e realmente essa criança não consegue conter, né? Então ela tem um problema anatômico, que é uma outra abordagem. Então sempre precisa ser avaliado. E a pessoa para te indicar isso, nada como seu pediatra de rotina, eventualmente nesse caso de fezes, um gastropediatra. E no começo um gastropediatra clínico, tá? Não é gastrocirurgião nesse princípio, tá? Um gastropediatra.
Eu separei um jogo aqui também que eu acho que vai bem de acordo com a sua fala, né? Eu adoro esse jogo. Chama Desentope. Não sei se você conhece, doutor. Então, ele é assim: ele tem aqui a privada. E eu achei muito legal essa parte do dado, porque você põe o dado aqui, aí você tem que apertar a privada, o dado cai. Então, toda vez que ele, em vez de ele jogar o dado, tem um mecanismo que você aperta, descarga para o dado cair. Então, se ele caiu ali 3, a gente tem que apertar 3 vezes. Ai, é que eu assusto, por isso que eu fecho. Que o cocô sai, ele desentope e sai voando. Então, quando eu fecho os olhos, porque eu sempre me assusto. Mas eu vou apertar até ele sair para vocês verem, aí eu pego o cocô. Porque ele sai com tudo. Olha lá, tá vendo? O cocô voa. É muito legal. E ganha uma fichinha azul que fica aqui no seu compartimento, tudo direitinho, cada coisa no seu lugar, quando você consegue pegar o cocô no ar. Então, ele trabalha toda essa habilidade de concentração para criança com déficit de atenção, né? A ficar ali para pegar o cocô, esperar o medo, né? Porque ele aperta e ele pula com tudo, a gente assusta. Mas o que eu estou fazendo aqui quando eu falo, né, dessa questão do cocô, de segurar, de suar na fralda? Eu estou segurando. Para eu poder ganhar uma fichinha, eu tenho que segurar esse cocô simpático aqui, ó. Sorridente. Entendeu? Sorridente, com dentão aqui. Esse cocô é ótimo, ele é de borracha. E até para a criança que está hoje, que eu estou recebendo muitas crianças, principalmente até online, né? Eu acabei de comprar um monte de jogos de nojo por conta do medo. Ai, coronavírus, não pode pôr a mão, não pode pôr isso. As crianças estão desenvolvendo o toque. Então, esse é um jogo que me ajuda a desensibilizar, porque mesmo que é um brinquedo, eu peguei no cocô. Querendo ou não, quando a gente brinca e a gente fala dessa forma, a gente deixa mais natural até para o nosso pensamentos, né? Como se a gente tivesse peguei no cocô, ok, cocô. Né? Então, aquela coisa que a doutora Marcela falou, não, os pais não falam, ficam ali quietinhos sobre o cocô. Então, utilizem jogos assim, porque isso é bem bacana para você aproximar a criança de uma forma lúdica, né, de que isso é normal, é um jogo de cocô. E tem vários jogos de cocô, né? Tem Pisou Melou, que eu tenho também, é bem bacana, que você faz o cocô de massinha, você tampa os olhos e tem que passar pela trilha e não pode pisar no cocô. Então tem Muito. aquele da privadinha que abre e a água espirra, né, no nosso rosto, dependendo da quantidade ali que você dá de descarga. Então, eu acho que isso também pode ser uma dica. A Fernanda mandou uma outra mensagem aqui, né? Eu deixo a minha filha dormir a noite toda e só troco quando ela acorda. Ela tem 9 anos, só hoje que ela não fez xixi. Então, esse é um caso daquela pouca porcentagem que tem a enurese noturna, né? Que precisa de um acompanhamento. Por quê? O que eu vejo? Eu vejo que as crianças, hoje a gente tem a noite do pijama, as festas da escola, né? Então, assim, do condomínio, muitas pessoas que moram em condomínio desce para todo mundo dormir, o acampamento, que lá no meu prédio chamava acampa dentro, porque era num salão de festa. Tinha as barracas, as festas do pijama. Então, a criança ela começa a se privar até de eventos sociais. E isso tem um prejuízo para ela, né, psicológico. Então, precisa realmente olhar. E eu nunca, todas as crianças que passaram comigo, que, né, tiveram essa enurese a mais, também fizeram um acompanhamento com o médico. Nunca só o psicólogo. E o médico vai poder olhar muito mais, né? E quando a gente tem ainda a colaboração, que eu estou amando agora essa parceria com a doutora Marcela, que hoje de manhã a gente já discutiu um caso de uma paciente. Maravilhoso. Porque é muito rico, é numa fala que você percebe, pensa isso é a visão da mãe ou da criança, daquilo, e a gente vai trazendo, né, potencializando para conseguir de fato um resultado, né? Então é importante os psicólogos que estão aqui procurarem um médico que possa fazer uma parceria, uma confiança de indicação, saber que ele é acessível para trocar um caso rapidinho. E a gente tem uma agenda maluca, então às vezes é o WhatsApp gravado, depois de 2 dias a resposta, porque não É o que pegou, mas é o que dá e dá, sabe? Porque para algumas e pessoas são inacessíveis, né?
E faz total diferença no atendimento. Eu sempre falo, quando a gente está num grupo trabalhando em que todo mundo se conhece, todo mundo indo para o mesmo lugar, todo mundo no mesmo barco para ajudar, então os pais estão interessados, o médico está interessado, porque também não adianta o pai querer que a psicóloga ou a nefrologista ou a gastro ou a pediatra queira resolver. É. Né? Não é uma coisa que um vai resolver, que vai dar um remédio mágico e vai melhorar. Não existe magia. Existem sim algumas medicações que a gente pode usar para enurese, que tem que ser avaliado para cada caso, se é preciso. Existe um sistema de alarme que também pode ser usado em alguns casos. Mas tudo Sim. isso requer muita parceria dos pais. Na enurese, uma coisa também muito legal é fazer um calendário, né? Para a criança anotar, que a criança anota no dia seguinte quais foram as noites secas, quais foram as noites molhadas. Uhum. Não faz mal que no começo tenham todas as noites molhadas. Não é um calendário onde a gente vai punir ou recompensar a criança. É para a gente saber. É um calendário informativo, né? E para a É. criança ter aquela noção também, aquilo da noção, né? E será que essa criança está querendo ir na festa do pijama? Ou será que essa criança está escondendo alguma coisa? Ela tem medo dos amigos, ela sofreu um bullying na escola. E já que ela é enorética, ela então não precisa ir, ela se livra de tudo isso. Então a gente precisa descobrir, né, os por trás, os porquês. A gente sempre precisa investigar muito isso. Porque é muito fácil a gente olhar o superficial e falar assim: ah, tá bom, então, não precisa ir. Mas não é, a gente precisa investigar. E até uma mãe deixou uma pergunta no meu Instagram perguntando assim: ah, meu filho é mais gordinho. Em gordinhos tem mais enurese? Veja, não existe um fator de risco pelo seu filho ser gordinho, né? Agora, o que Uhum. a gente sabe é que a criança que tem uma obesidade, por que ela está comendo a mais? O que está faltando ali, né? Que ela está precisando comer a mais do que a caloria que ela precisa ingerir, né? Sim. Então, Uhum. isso tem uma questão por trás da questão psicológica, né? Quais são os Aham. hábitos alimentares daquela família, o que está por trás. Então, por conta dessa insegurança, de não ter talvez uma confiança que está se desenvolvendo naquela criança, ela pode, a enurese dela pode estar associada. Veja, é uma suposição. Eu não conheço essa Sim. criança e foi uma pergunta que a gente está supondo. Eu posso estar completamente enganada, né? Mas Uhum. são coisas que podem eventualmente influenciar. Sim. E a Fernanda, né, falou exatamente o que a gente já falou aqui, Fernanda. Não sei se você entrou um pouquinho depois, né? Minha filha tem 9 anos e ainda faz xixi na cama. Quando eu e meu esposo éramos criança, também fazíamos xixi na cama. Isso é genético? Então, os dois, a probabilidade, né, é em torno de 80%. Né? Né? Sim, é Então, genético. sim, é genético. A gente tá, provavelmente, tá no cromossomo 13, esse gene. Se não me engano, tá? Talvez eu esteja enganada, mas sim, é genético. E a Yara também acho que perguntou a mesma coisa. Tem um fator genético, Ah, sim. Mas isso não significa que não tem tratamento, né? E que não tem isso tem. a gente estimular de um jeito que a gente consiga passar por isso de uma forma leve, de uma forma tranquila, estimulando a criança para desenvolver uma habilidade, é uma habilidade que ela ainda não tem, né, neurológica Uhum. e psicoemocional, para a gente estar estimulando ela que ela consiga ser continente durante a noite. Eu faço, doutora, como você, esses encartes, né? Quando ele coloca ali o dia que conseguiu a fralda seca ou não. Então, também acredito que é dessa forma, não é uma recompensa, é uma conscientização. Então, tem Exato. dias que eu consigo. Aí isso já, ele vendo isso, ele já quebra aquela coisa que não, eu não consigo. Consegue sim. E o que que eu faço? Para as crianças que conseguem com menor frequência, eu falo para eles tentarem sentir o peso da fralda. Porque assim, aí eles conseguem mensurar. Então, se aquela criança sempre tem a fralda molhada, ele não vai conseguir ver ganho. Só que quando ele começa a mensurar, é muito pesada? Muito, então 100%. Mas ela estava média 50%, você já conseguiu soltar só 50% do xixi. Quando a gente mensura, a gente encoraja, porque eles conseguem ver através dessa quantidade que eles têm sim essa probabilidade de conseguir, né? Então essa é uma forma de encorajar
dentro desse cartão que eu imprimo, dou para eles, né, fazerem o desenho. Também conscientização de ingestão de líquido. Quantos copinhos que eu tomei de água por dia? Eu quero que você pinta os copinhos, vamos entender aqui, depois de tal horário, para você começar a se conscientizar que, opa, à noite eu não posso beber tanto líquido, né? Tem essa questão também. A Georgia falou assim: o Thomas, eu conheço a Georgia, ele tem nojo de se limpar. Isso é comum também, né? Acho que esse jogo aí do desentope do cocô vai ajudar ele a desensibilizar. Acho que ela vai ter Vai. que procurar esse jogo em algum lugar. Esse aqui, gente, ele tá na ReHap que eu comprei a semana passada, e a ReHap, tô fazendo propaganda, mas é porque eu tenho que aproveitar. E ela tá dando muito desconto, então acho que ele era 149, eu paguei 97. Tava um preço bom, mas ele entra e sai, entra e sai. E tem outras lojas também que eu acho que vale a pena. Então, esses jogos, Jorge, esse, massinha, tem outro que eu não separei, que eu tenho aqui, que é só de massinha, que tenha vários tipos de cocô, onde você coloca óculos, boquinha, bigode, né? É uma massinha que você faz famílias de cocô e tem os acessórios, orelha no cocô. Então, esse também é bacana, porque ele tá, querendo ou não, desensibilizando para se encorajar de limpar, né? E E aí, descobriu por que ele tem nojo, né? O que que tá por trás desse nojo? Será que é o cocô mesmo? Será que, se for agora do coronavírus, será que ele tem medo de pegar? Porque as crianças estão com muito medo, né? E elas podem transferir esse medo para uma outra coisa, né? Que não seja necessariamente o coronavírus. Então fica com nojo do cocô, né? Então sempre buscar os porquês. teve uma criança uma vez que veio no consultório, ele tinha quase 5 anos. E aí ele, vou fazer cocô, foi fazer cocô, né? E aí ele, quando ele terminou, ele, Tiara, terminei. Ele falou assim, mas vem rápido que eu não tô aguentando o meu próprio cheiro. Então ele era muito sensível ao cheiro. Então também tem que entender essas sensibilidades, né? O sistema ali que observa toda essa questão, porque pode ser que o nojo dele esteja até relacionado ao mau cheiro ou não, onde ele é mais sensível, né? E E a agora tem até sprayzinhos que melhoram o cheiro, hein? tem um que você põe no vaso, tem, né? E a É. criança gosta de participar, então ela aperta ali, já auxilia, né? Olha só, era para ser uma live de meia hora, a gente já está em 43 minutos e tem um monte de perguntas. Eu falei pro meu marido, não, 9h30, 9 horas eu tô chegando em casa, vai ser 10 horas da noite. E a Ana tá falando assim: meu sobrinho tem 8 anos e não faz cocô no banheiro por nada. Já tentamos de tudo. Ele vai soltando o cocô aos poucos ao longo do dia. Ainda não foi ao médico. Devemos levar? Minha opinião? Sim, Com certeza. com É. certeza. Tanto ao médico quanto ao psicólogo. Precisa dos Uhum. dois juntos. O médico aqui é um gastropediatra, tá? E um psicólogo que seja bom com criança. Não adianta levar numa pessoa que não tem nenhuma habilidade com criança. É. E agora está entrando um monte de perguntas. Como eu tinha parado, eu estou vendo agora as outras perguntas desse jogo. A Jorge falou: será que ajuda? Ajuda, né? Para passar o nojo, sim. E ele chama desentope. É alguma coisa assim. Eu acho que eu joguei a caixa, mas é desentope o cocô. Eu vou procurar e depois coloco aqui para vocês, né, nos stories. Então a Yara perguntando se é genético, sim. Muita gente elogiando aqui. Eu sou apaixonada pela doutora Marcela, então. E uma última pergunta aqui que chegou agora, consegui chegar, né, no final. Por favor, uma criança de 5 anos que não usa o banheiro, só a fralda. Já precisa procurar ajuda? Quem procurar? Então, 5 anos que não usa o banheiro, a primeira coisa é você conversar com o seu pediatra. Mas muito provavelmente essa criança vai precisar de uma avaliação de um nefropediatra mesmo. Por quê? Será que essa criança tem algum problema na coluna e que impede a inervação da bexiga e por isso que ela não melhorou? Né? Então, assim, será que existe um problema físico? Veja, precisa de um exame físico, a gente precisa entender. Essa mãe já tentou desfraldar essa criança e não teve sucesso, nunca foi tentado, a criança não demonstrou interesse e foi ficando. Então, todas essas questões vão levar a gente a montar esse quebra-cabeça.
criança tem algum problema anatômico, né? Ou não. Se não existir, então vamos começar um treinamento, né? Que vai ser um processo, né? Não vai ser uma consulta no nefrologista que vai resolver o problema, né? Do mesmo jeito, eu tô com esse problema do cocô, Yara, resolve pra mim aí. Você tem uma sessão pra melhorar. Gente, ninguém faz milagre, né? É um hábito de 5 anos que a gente vai ter que mudar. Então, a gente vai, esses hábitos, enurese noturna, todas as disfunções miccionais, a encoprese, que é essa perda do cocô, são coisas que demoram até a gente conseguir os resultados, né? E tem muita gente que vai no meu consultório, principalmente os engenheiros, eles adoram, eles me levam uma tabela falando assim, olha, eu já fiz todos os cálculos e eu não consigo entender, não tem padrão. Falou, não, você pode fazer a tabela que for, não tem padrão. Se tivesse padrão, alguém já teria descoberto. Dos meus pacientes, eu tenho certeza. Não tem, não é uma coisa que a gente consegue padronizar, encaixotar. É medicina, não é matemático, né? Então, vai ter dias tranquilos e que vai ter escapes noturnos, vai ter dias conturbados que não vão ter. E isso não vai formar um padrão, né? Mas é importante da gente ser consistente e ir mantendo os bons hábitos de ingestão de líquido, os bons hábitos de hábito intestinal, os bons hábitos de hábito intestinal, os bons hábitos de hábitos urinários, diurnos e noturnos, sempre com posição adequada. Então, todas essas coisas vão ajudar. Sim. E uma coisa bem assim que eu gosto também, né, de trazer é essas dicas para trazer esse tema como uma forma natural, né? Então, muita gente perguntando quem procurar ou não, já fizemos de tudo, mas será que esse tudo talvez não trouxe alguma coisa que gerou uma ansiedade maior? Né? A gente tem várias técnicas para te sensibilizar mesmo, deixar mais lúdico, mais leve. Esse é um livro que eu gosto demais. Ele é simples para os pequenininhos, principalmente para essa parte do desfraude. Tem um monte de pinico, né? Mas está todo mundo ocupado. Então, a hora que ele foi procurar o pinico dele, ele não achou. Alguém estava usando, a irmãzinha dele estava usando. Então, ele foi para outro. O do rato estava usando da irmã. Aí, ele foi para o do rato, o sapo estava usando. Aí, ele foi para o outro, a zebra usando. E olha, eu estou mostrando o cocô. Então, isso também ajuda no nojo de se limpar. Mesmo que é um livro, também é algo que faz o quê? Essa aproximação, né? Depois, quem está usando a da zebra é a girafa. Então, é uma coisa bem lúdica que a gente fala, meu Deus, como vai acabar? E até que ele consegue o quê? Entrar e, uau, vai ter um vaso pela frente. Será que eu consigo? Ele conseguiu. Olha o apoio ali, né? Tão importante que a doutora Marcela falou para poder apoiar os pés. Então, o livro, ele é simples, mas ele traz detalhes ricos onde a criança consegue aprender pelo exemplo, pelas fotos, pela figura. Depois tem um ato de dar descarga que eles gostam, né? E aí ele já fala, pode ficar com o meu piniquinho, que eu não preciso mais. Então, ele já passou para essa outra fase, né? E compreender mesmo o que é essa fábrica, incrível fábrica de fazer xixi cocô. Não sei se essa você conhece, doutora Marcela, esse livro. Não conheço. Mas ele fala como se fosse uma fábrica, o nosso corpo. Então, ele tem os trabalhos, ele vai mostrando os videozinhos, é até bem longo para as crianças, mas é importante porque ele fala da alimentação, né? Ele vai contando tudo, como que funciona dentro do corpo. Então, também uma conscientização aí corporal de funcionamento do nosso corpo, né? Então, ele é bem complexo, mas ele é bem legal. E essas crianças que às vezes, né? Porque eles falam, não é culpa minha fazer xixi com 9 anos, né? Ficar muito tempo assim. E isso acaba mostrando para ele uma conscientização e tira essa culpa, né? Porque isso é fundamental, você acolher a criança nesse momento e não trazer essa culpa, né? E uma última forma aqui que a gente pode também trazer para o dia a dia é tirar a criança do foco e usar um personagem. Então, por exemplo, né?
o leão. Ah, o leão, ele é corajoso, ele é o rei da selva, mas ele fica triste porque ele não consegue sentar na privada. E aí, quando ele começa a ficar com vontade de fazer cocô, ele fica muito bravo porque o cocô é duro e dói a barriguinha dele. Então, ele tem a tristeza e ele tem a braveza. Como a gente pode ajudar o leão? E a gente consegue observar o repertório dessa criança. Ele não senta de jeito nenhum, mas será que ele tem na cabecinha dele uma consciência de que é importante no vasinho? Ou pega a fralda que você faz e tudo bem, até para entender o que está passando na cabecinha da criança. Tira ele de foco. Põe um personagem ali de foco. Eu tô olhando aqui pro meu porco comilão, né? Esse porco comilão, ele é muito legal. Ele come, 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 ele tá magrinho. E a gente vai apertando na cabeça dele, ele vai ficando gordo, gordinho, que explode, né? Ele explode, abre com tudo e a gente vai pondo o quê? O hambúrguer que ele come, né? E vai apertando a boca. Se ele come só hambúrguer e mais nada, como será que vai ser o cocô dele? Então a gente vai explorando no dia a dia um brinquedo que não tem nada a ver, eu posso trazer esse de uma forma leve no dia a dia, né? Essa questão do comer ali, né? E da forma também de falar sobre o cocô, não de uma forma, você não tá fazendo cocô, porque a gente vai trazendo bem leve para a criança não se sentir pressionada, não ter esse sentimento de culpa, tirar o foco mesmo dela para a gente conseguir acolher com as outras ações. Ah, perfeito. O lúdico funciona para criança. Não adianta tentar fazer de outro jeito. Ah, mas eu não tenho paciência. A gente vai ter que trabalhar e achar. É. Porque existe outra forma de trabalhar com a criança, né? A criança, É. ela precisa do lúdico. E o brinquedo, ela torna uma coisa mais concreta. A criança consegue entender através do brinquedo, porque aquilo faz sentido para ela. Uhum. Eu vou É, postar, eu tô vendo que um monte de gente está falando, repete o livro, repete o livro. Eu vou tirar foto agora dos livros. Eu até marco a doutora Marcela para, se ela quiser depois repostar. E aí vocês ficam nos stories com os livros que a gente citou aqui, porque às vezes as pessoas, né, entram depois. E aí fica essa dica, então. Marcelo, acho que era isso. Acho que a gente conseguiu trazer de uma forma, né, leve e tranquila. E acho que só complementando essa última fala, exatamente, né? Procure a paciência, mas acima de tudo, acredite. Porque o seu acreditar, né, é o que faz toda a diferença. O seu encorajamento encoraja seu filho, né? Então, poxa vida, já tentei de tudo, não adianta mais. Acredite que vai conseguir. A gente vai chegar, né, até o final ali para acolher essa criança. Entrou uma última pergunta aqui antes dos agradecimentos, tá. né, da Pri Custódio. O escape é normal até quando? O escape de fezes, será? Vamos lá. Escape de fezes ou escape de xixi, Pri? É, Responde aqui pra gente, que a gente está nos 5 últimos minutos. E a é. Jorge perguntou: para 5 anos, qual dos 2 livros você recomenda? Eu acho que esse aqui, ele é mais pro desfraude, né? Então, talvez, se ele já se desfraudou, talvez não precise tanto, né? Que esse está falando da conquista de sair pro piniquinho. Mas esse aqui é uma conscientização. E até para o nojo, né? Que é o caso que você trouxe aqui, Jorge, pode ser bem interessante. Esse e aquele da alimentação, eu também recomendo. Você é É. o que você come. Esse tanto para uma questão, né, de um bem-estar saudável como um todo. O escape do xixi, doutora. Do escape do xixi até 5 anos. Acima de 5 anos a gente já considera enurese, tá? E aí o escape do xixi acima de 4 anos já durante o dia também já tem que ser observado. E eu queria só finalizar falando assim, para os pais que falaram, eu já fiz de tudo e ele não entende, eu sempre falo, tem que fazer xixi e não quer sair do computador. Gente, para. E fala isso de novo olhando para o espelho. Que de vez em quando a gente não percebe o quanto a gente está mandando, querendo que a criança tenha um comportamento, porque nós estamos ansiosos com aquilo. Então, a primeira coisa é a gente ficar tranquilo e instigar, inspirar aquela criança. Enquanto a gente estiver tentando manipular, mandar e forçar, a gente não vai obter o resultado.
Então, se não está funcionando, vamos tentar usar uma estratégia, porque essa estratégia não está funcionando. Mas graças a Deus a gente tem um monte de estratégia Um monte. para ajudar. E peça ajuda, porque tem um monte de gente muito boa por aí para te ajudar. Obrigada, Exatamente. A gente cara. tem literatura, tem ideias, tem criatividade, tem livros que apoiam a gente, que dão toda essa questão, tem brinquedos, um monte de brinquedos. Então, e assim, às vezes não é só um profissional, mas vale a pena investir nesse momento, porque realmente é algo que, né, a criança, se ela tem realmente essa limitação e pede as festinhas, o dormir as amigas dormir em casa, é algo que ela não vai, ela vai ter essa dor na infância dela, que a gente precisa acolher, né, com muito carinho e respeito. Doutora Marcela, eu amei. Em setembro eu vou estar com você na sua página, porque ai, agosto a gente está todos os dias com live. Obrigada. Eu até falei assim, eu não vou conseguir fazer essa, eu nem vou falar muito, que são lives pequenas, de 15, 20 minutos, que é a Maratona Psi, porque eu sabia que a gente ia ficar 1 hora. Ia dar o prazo máximo aqui, porque a conversa rende e o carinho é imenso e a minha gratidão e até assim, eu sou mesmo uma fã, né, da profissional da Marcela. Estou muito grata por Ai, ela, né, ter adoro. aceitado alguns pacientes em comum, porque acho que aquele profissional que vai além, né, que tem a sua formação de pediatria, tem a sua formação de nefro, mas também faz cursos para entender a parentalidade positiva, a disciplina positiva, então sempre estudando, trazendo também esse manejo familiar, que é importante, é algo que realmente só encanta e as famílias precisam conhecer. Então, eu quis te trazer aqui para muitas famílias e outros profissionais também, outras psicólogas também te conhecerem, para você fazer essa parceria que a gente faz já em conjunto. Ai, um prazer gigante, Ara. Foi uma delícia. Eu também te admiro muito. Eu acho que o seu jeito de lidar com a criança sempre tem um livro legal, uma brincadeira lúdica tirada da cartola aí, depois de muito estudo, mas sempre fuçando para ver se tem um jogo legal. Eu acho que isso que faz a diferença, né? Estudar é sempre importante, a gente está sempre se atualizando. E não adianta, né? A parte física, ela tá sempre junta com o emocional. A gente não consegue separar. Ainda mais um pediatra, né? Nós mães, porque eu falo porque a gente também é mãe, né? A gente quer não só um indivíduo no futuro saudável fisicamente, mas emocionalmente inteligente. E aí, para isso, a gente precisa lapidar na infância, né? Isso mesmo. Então, obrigada. Um ótimo final de semana a todos vocês que participaram aqui também. Muito obrigada. Amanhã eu estarei com a Duda. A gente vai falar sobre criatividade, processo criativo. E no domingo eu estarei com a Mônica e a gente vai falar sobre personagens no dia a dia. Então, como, por exemplo, esse leãozinho. Então, um personagem numa história para a gente poder, né, utilizar de uma forma bem lúdica também, tanto as nossas histórias como as nossas intervenções. Obrigada e obrigada pelos elogios todos. Muito obrigada, doutora Marcela. Obrigada Uma a ótima todos. sexta. Beijo grande. Tchau, Obrigada. tchau. Ótimo final de semana.